O software API RBI da E2G é a tecnologia padrão do setor para inspeções de equipamentos estáticos baseadas em risco. Demonstrado plenamente no documento API 581, o software foi desenvolvido em um projeto conjunto entre diferentes empresas do setor e patrocinado pela API. É a única ferramenta verdadeiramente quantitativa, pois oferece parâmetros e cálculos de probabilidade de falha baseados na degradação contínua. A última versão do API RBI é executada na plataforma Plant Manager, permitindo que dados e resultados em comum sejam compartilhados de forma flexível e eficaz com outros softwares E2G, como o Sage Plus e o CML-Wise. Vamos conhecer o software. Na plataforma Plant Manager, podemos trabalhar em um banco de dados local, armazenando em qualquer lugar do computador, ou em um banco de dados de rede armazenado em um servidor. Podemos nos conectar a vários bancos de dados simultaneamente. A árvore de navegação à esquerda é semelhante a uma estrutura de pastas do computador. No nível primário, podemos clicar com o botão direito para criar uma árvore de um equipamento físico ou uma pasta. Aqui criei uma corporação e dentro dela uma instalação com uma unidade de processamento de gás. O documento 581 fornece uma lista de equipamentos estáticos padrão. Clicando com o botão direito na unidade, podemos adicionar um ou mais equipamentos à unidade. Uma lista de componentes disponíveis pode ser adicionada para cada equipamento. As informações básicas necessárias para um estudo do API RBI ficam na guia API RBI. Observe os campos coloridos. Os campos em amarelo são obrigatórios. Se um campo obrigatório estiver vazio, um X vermelho aparecerá ao lado do campo e do nome da guia. Os valores padrão ficam em itálico e podem ser facilmente substituídos. Os campos em rosa exibem dados obtidos de outra fonte e são somente leitura. Os campos em roxo contêm valores calculados. Podemos adicionar comentários a qualquer campo. O nome dos campos com comentários aparece colorido. Podemos adicionar sinalizadores a qualquer campo, como Needs Review, e depois fazer uma pesquisa incluindo todos os campos com esse sinalizador. Os sinalizadores são marcados com um ícone colorido ao lado do campo e um ícone amarelo ao lado do nome da guia. Quando o sinalizador é removido, os ícones desaparecem. A guia geral contém as informações básicas da estrutura, geometria, neste caso um cilindro, material da estrutura, baseadas no código da estrutura, e informações de agrupamento no inventário. A guia Operating Conditions contém parâmetros de pressão e temperatura, o fluido do processo e os componentes do fluido. Um designer de fluidos está disponível no nível da corporação, permitindo a definição personalizada de combinações de fluidos. A guia Component Settings contém uma grande variedade de informações. O modelo de consequência a ser usado, a data da RBI, a data do plano, se o plano de inspeção deverá ser baseado em uma área ou resultado financeiro-alvo, quando o risco calculado para o alvo inserido aqui exceder a data do plano, uma inspeção será recomendada. Todos estes campos possuem valores padrão que podem ser definidos no nível da unidade. Podemos alterar os valores de um único componente ou aplicar uma alteração a toda a unidade de uma só vez. Na guia Volume and Mass, podemos substituir os valores calculados para a massa total e o volume de líquido do componente. A guia Damage Mechanisms contém opções filtradas com base no material e componente especificados. A subguia principal da guia Damage Mechanisms é a Mechanism Activation. Nela podemos selecionar várias opções na lista de possíveis mecanismos de degradação. Ao selecionarmos um mecanismo de degradação, uma nova guia e uma guia de informações são exibidas para esse mecanismo. Selecionando o EMIN na área Cracking, vemos um X vermelho na guia Cracking, indicando a necessidade de dados. Se clicarmos na guia Cracking, veremos uma guia EMIN com os campos obrigatórios em amarelo. A guia Screening contém perguntas simples que ajudarão a identificar uma lista de possíveis mecanismos de degradação. As respostas dadas a essas perguntas ativarão os possíveis mecanismos de degradação para o equipamento selecionado. Após inserirmos todos os dados nas guias de mecanismos de degradação, o software usará essas informações para determinar o nível de degradação. Essas informações serão então usadas no cálculo de probabilidade de falha. Por fim, a guia Inspection History pode armazenar todos os dados de inspeção. Ela contém vários recursos convenientes para a adição de dados de inspeções. Este método de adição de inspeções em lote pode ser usado para adicionar um grande número de relatórios em uma unidade. Podemos selecionar um componente à esquerda, selecionar ou adicionar uma data de inspeção, inserir a classificação para cada mecanismo de degradação, inserir um comentário,
Podemos criar uma lista armazenada dos comentários mais usados e apenas selecionar um para adicionar, e clicar em Save and Next para acessar rapidamente a lista de equipamentos e componentes na unidade. Outro recurso útil para inspeções é a capacidade de armazenar arquivos de dados de suporte, como relatórios de inspeção, arquivos Excel ou JPG, no nível do componente. Podemos arrastar esta inspeção UT de um diretório do Windows e soltá-la em uma pasta criada diretamente no nível do componente. Podemos copiar qualquer tipo de arquivo e inseri-lo no banco de dados do RBI. Após inserirmos todos os dados obrigatórios para um estudo no RBI, estamos prontos para calcular clicando no ícone verde na barra superior. Ao final do cálculo, mudamos para a exibição de saída para ver os resultados. Cada componente terá uma guia Inspection Planning. Os parâmetros de cálculo ficam na parte superior esquerda, a data do plano e o alvo. O plano de inspeção calculado informa, se houver, quais inspeções são recomendadas. Para este componente, uma inspeção de afinamento da parede é recomendada antes da data do plano especificada. Na parte inferior, há uma tabela com um resumo do risco para 4 cenários diferentes. Data da RBI, data-alvo sem inspeção calculada, data do plano sem inspeção e data do plano com inspeção. Podemos ver que o risco total na data do plano é menor com uma inspeção do que sem uma inspeção. Diversos relatórios podem ser gerados com base nos resultados. Esta matriz de risco diária mostra a relação degradação-consequência e o número de inspeções necessárias em cada categoria de risco. Já este relatório resumido do plano de inspeção apresenta uma lista detalhada de todas as inspeções recomendadas do estudo no RBI. Um arquivo Excel é gerado para o relatório e pode ser salvo e formatado ou adicionado a um relatório maior. Com o software API RBI na Plant Manager, você pode inserir e armazenar dados, calcular riscos, gerar uma lista de inspeções recomendadas e criar relatórios detalhados para todos os seus equipamentos estáticos de forma precisa e eficaz. O ambiente flexível e intuitivo contém vários recursos visuais que ajudam usuários experientes e novatos durante o processo de RBI. A plataforma Plant Manager proporciona total integração com outros produtos E2G, como o CML Wise para locais de monitoramento de condição e o Sage Plus, usado em análises de adequação ao uso e outras análises avançadas. Obrigado pelo interesse. Para obter informações sobre o API RBI ou solicitar uma demonstração ao vivo, entre em contato pelo e-mail software_sales@equityeng.com ou pelo telefone 216-658-2273.